Olá, meus amigos, minhas amigas do Epijus, voltando aqui para o segundo bloco, outras dicas. A gente falou bastante de desacato, de terrorismo, eu queria dar duas dicas para vocês envolvendo crime de aborto. Duas polêmicas, aí, uma decisão que já existe, outra que pode vir a existir, que vão aparecer nos concursos agora em 2017, sem dúvida alguma. Em primeiro lugar, aquela questão envolvendo o aborto, né, no primeiro trimestre da gestação. Em segundo lugar, a possibilidade ou não do aborto do feto contaminado pelo Zika vírus, pela microcefalia. Para a gente começar essa discussão, vamos deixar um ponto muito claro aqui. Muita gente já fez um paralelismo, né, fez um raciocínio ligando o aborto nessas hipóteses com a anencefalia. Para tudo. Não confunda o aborto com a antecipação do parto, com a interrupção da anencefalia. Naquela hipótese que o Supremo decidiu, né, permitindo a antecipação do parto na anencefalia, naquele caso não há aborto. Por isso o Supremo na anencefalia nunca falou em aborto, sempre falou em antecipação do parto. O aborto nada mais é do que a morte do feto, ou seja, é a interrupção da vida humana intrauterina. Pressupõe uma vida intrauterina. Na anencefalia, não tem vida. Não há vida humana intrauterina. Lembra daquela lei 9434 de 1997? Aquela lei que trata da remoção, doação e transplante de tecidos, órgãos e partes do corpo humano. O artigo 3º caput dessa lei 9434 de 1997 encerrou uma polêmica muito antiga no direito penal brasileiro, do momento consumativo do homicídio. Lá diz, né? No passado se discutia quando que o homicídio se consumava com a morte, mas qual morte? A morte cerebral, morte cardíaca, a última respiração, a última atividade pulmonar. Agora acabou. Aquela lei diz que só é possível a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo humano com a morte. E essa morte é a morte encefálica, é a morte cerebral. Então, com o fim da atividade cerebral, acabou a vida humana. Nós podemos falar em morte. Veja, se na hipótese da anencefalia é o quê? É a ausência de atividade cerebral. Sem atividade cerebral, não há vida humana. Então, aquele feto anencefalo, na verdade, ele nunca viveu. Se ele nunca viveu, por isso que se fala da retirada do feto anencefalo, da antecipação do parto pela anencefalia, e não é aborto. Porque aborto é a interrupção da vida humana intrauterina. Na hipótese, no caso de anencefalia, se nunca existiu cérebro, se nunca existiu atividade cerebral, nunca existiu vida humana. Tá bom? Bom, então, na anencefalia não há, tecnicamente falando, aborto. Não há aborto. Por isso que o Supremo permitiu aquela situação. Não precisa de autorização judicial, de nada, para retirar o feto anencefalo. Claro que não é uma obrigação da mulher retirar aquele feto anencefalo. Não, é uma opção que o Supremo deu a ela. Se ela quiser levar aquilo até o fim, se ela tem a esperança, se ela tem fé em um milagre, que tudo pode acontecer, uma visão cristã, por exemplo, dela fala, olha, eu acredito que Deus vai mudar e vai nascer. Uma visão aí religiosa, seja lá de qual for a religião, do Deus que ela tem, mas ela acha, olha, eu acredito no milagre, isso vai mudar? O meu bebê vai nascer íntegro? É direito dela. Agora, se ela quiser evitar aquele sofrimento, aquela tortura psicológica e antecipar a retirada do feto, ela pode fazer e o Estado não deve se intrometer nessa privacidade dela. Não há aborto. Agora, nesses dois casos que a gente vai conversar a partir desse momento, a situação é completamente diferente. Primeiro porque todo feto se presume um feto viável, né?
O direito é composto de normas jurídicas. O normal é que o feto seja viável. A anencefalia é uma hipótese excepcional. Basta ver na nossa vida cotidiana, na vida que nos cerca, a grande, absoluta maioria das mulheres grávidas tem fetos viáveis. A anencefalia é uma exceção, é rara, não é a regra. A regra é a viabilidade do feto. É preciso provar a anencefalia de forma pericial, com exame de ultrassom, para que essa situação seja válida. Presume-se que o feto é viável. A partir do momento da concepção, presume-se a viabilidade do feto para nascer no futuro, no momento correto. Bom, o STF, e não foi uma decisão do plenário, não foi uma decisão que reflete o pensamento de todo o Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos da maioria do tribunal, foi uma decisão da primeira turma. O STF, no habeas corpus 124.306, anota aí, 124306. O relator desse HC foi o ministro Barroso, que tem uma visão bem moderna dos institutos, né? Tem pensamentos polêmicos. O Supremo ali enveredou num ponto um pouco complicado, porque chegou um habeas corpus no Supremo e a defesa pedia o quê? Pedia tão somente a revogação da prisão preventiva. A mulher que havia praticado o aborto estava presa preventivamente. E a defesa levou ao Supremo esse HC pedindo a soltura dela, dizendo que a prisão preventiva, naquele caso, não era necessária. Que os requisitos do artigo 312 do Código Penal, do Código de Processo Penal, não estavam presentes. Só que o Supremo foi além. O Supremo, de ofício, foi muito mais longe. E o Supremo disse, olha, nesse caso, não há falar sequer em aborto criminoso. Tem um aborto? Tem. Mas não um aborto criminoso, merecedor da tutela penal. E por que não? Disse o Supremo. Criou, não sei de onde o Supremo foi tirar isso, da onde o ministro Roberto Barroso foi buscar essa inspiração. Ele disse o seguinte, olha, a gravidez é dividida em 3 trimestres, né? Quem é mãe, quem é pai, quem está na iminência de ser mãe, ser pai. A gente controla muito, né? O primeiro trimestre, o segundo trimestre, o terceiro e último trimestre da gravidez. O Supremo diz, olha, se a interrupção da gravidez for efetuada no primeiro trimestre da gestação, lá nas 13, 14 primeiras semanas de gestação, não há crime. Por quê? Porque diz o Supremo, aqui nós temos a autonomia da vontade da mulher de eliminar esse feto, de parar a gravidez. Qual é o fundamento disso? Olha, a autonomia da vontade, a dignidade da mulher, o direito à privacidade dela. Vamos esperar como que o plenário do Supremo vai se comportar se isso chegar até lá. É difícil o aborto chegar até o Supremo. Na verdade, é difícil, né? Existem poucas ações penais no Brasil envolvendo crime de aborto. O aborto é muito comum, é muito frequente. O aborto criminoso é muito frequente. Mas por que é tão raro ter jurisprudência sobre o aborto? Porque o aborto é um crime cometido na clandestinidade. Via de regra, com a anuência da gestante. Então ninguém fica sabendo, não há registros policiais, não tem ação penal, não se forma jurisprudência. Mas, acredito eu sou contra essa posição. E digo para você o seguinte, você que vai para o Ministério Público, para a Polícia Civil, seja contrário a essa decisão do STF. Essa decisão não foi nem um pouco bem vista no MP, na Polícia Civil, na magistratura, como regra, também não. Numa posição mais conservadora, por assim dizer. Essa posição é mais interessante para a Defensoria Pública, pelo fato de favorecer a ré. A mulher, né, que pratica o autoaborto, que consente para o aborto, ou então o terceiro, via de regra, o médico, que pratica o aborto com o consentimento da gestante. Agora, com o devido respeito ao STF, e a quem pensa o contrário, se você pensa o contrário, me permita discordar, essa decisão me parece inconstitucional. Essa decisão, a meu modo de ver, se choca frontalmente com o artigo 5º caput da Constituição Federal. A Constituição Federal assegura a todas as pessoas o direito à vida. Cuidado, esse é o ponto. A Constituição
não permite, não garante, não assegura somente a vida já formada, a vida já constituída. Senão o aborto não seria crime. A Constituição claramente foi além. A Constituição, da forma mais ampla possível, busca proteger o direito à vida. O direito à vida. E o nascituro, o feto, a partir do momento da concepção, já tem assegurado esse direito à vida. Veja, como que a mãe pode dispor de um direito que não é dela? O direito à vida do feto não é dela. O aborto ele é permitido no Brasil, né, com essa ressalva de novo, a anencefalia não é aborto, mas o aborto, propriamente dito, ele é permitido em 2 casos, lá do artigo 128 do Código Penal, no caso de gravidez resultante de estupro. Aí nós temos uma colisão de direitos, né? O direito à vida do feto e a dignidade realmente da mulher, que não é obrigada a levar adiante aquela gravidez fruto de um crime tão covarde quanto ela praticado. E quando há um risco, né? Quando o aborto é praticado para salvar a vida da gestante, não há outra forma de preservar a vida dela. Olha o cotejo de direitos, o cotejo, o conflito, a colisão de direitos fundamentais, vida da gestante de um lado, expectativa de vida de feto do outro. O Código Penal dá preferência, com razão, à vida já formada, à vida já consolidada, à vida da mãe, até porque o feto provavelmente não vai sobreviver. Não há como sobreviver sem a vida da mãe. Tá? Então o aborto, acho interessante que os concursos, salvo para a Defensoria Pública, adotar essa posição tradicional. O aborto só é possível nos casos expressamente autorizados no Código Penal. Essa decisão do Supremo se choca claramente. Primeiro, né, esse ativismo judicial me parece que foi longe demais. De criar uma hipótese não prevista em lei, que claramente o direito penal brasileiro não quis adotar. Segundo lugar, essa decisão do Supremo, na minha visão, com todo respeito a quem pensa o contrário, ela viola frontalmente o artigo 5º caput da Constituição, que assegura a todos o direito à vida. Tá bom? Segundo caso importante, será que é possível o aborto do feto contaminado pelo Zika vírus, lá na hipótese da microcefalia? Existe uma ação direta de inconstitucionalidade. É a ADI 5581, ajuizada, você que vai para a Defensoria Pública, aí, muita atenção, ajuizada pela ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos, pedindo uma interpretação conforme a Constituição, dizendo o seguinte, olha, quando o Código Penal foi redigido, quando foi criado lá o artigo 128, as hipóteses do aborto permitido, não existia a microcefalia, não existia o Zika vírus no Brasil. Então vamos dar uma interpretação conforme a Constituição no artigo 28, para dizer que nesse caso também não há crime de aborto. Não houve liminar, o Supremo não se manifestou, não decidiu, a minha opinião, de novo, né, tirando a Defensoria Pública que ajuizou essa ação. A Defensoria Pública vai concordar com isso, é a posição institucional da Defensoria Pública. Mas MP, magistratura, Polícia Civil, os concursos em geral, com exceção da Defensoria Pública, e eu, Cléber Masson, particularmente, não concordo com essa posição. Acho, de novo, né, o feto com microcefalia, eu fui até estudar muito isso, e atrás de ver os fetos, é uma criança que nasce com uma enfermidade, com uma deficiência física, mental? É. Mas é uma vida viável? Plenamente viável. Olha, de novo, lá na anencefalia não há possibilidade nenhuma de vida. Na microcefalia há. A gravidez vai adiante, a criança nasce, se desenvolve. É possível uma vida. E com dignidade. Se nós ampliarmos o Código Penal para permitir o aborto nesse caso, então vai ter que se permitir para qualquer tipo de deficiência física ou mental. Então, é necessário que o Brasil mude a sua política pública, como alguns países, né, que já fizeram isso, e permita o aborto. Não só para esse caso da microcefalia, para todo e qualquer caso em que a gestante ou que o pai, seja lá quem for, reputar conveniente. O Brasil, repito, a Constituição, não sou eu, não é o Código Penal, vamos além. A Constituição adotou uma posição muito mais abrangente. Está lá.
é o direito à vida no artigo 5º caput. E qualquer hipótese de aborto, para ser permitida, deve ser um valor igual ou superior ao direito à vida previsto na Constituição Federal. Vamos aguardar o que o Supremo vai decidir. Eu, particularmente, acho que essa ADI, o Supremo vai meio que jogar isso na gaveta, isso vai ficar anos e anos para ser decidido, e o Supremo vai torcer para que esse Aedes aegypti, para que o Zika vírus, para que isso desapareça do Brasil, para que isso perca objeto. E não tem que enfrentar o mérito dessa questão. Vamos parar por aqui. A gente volta daqui a pouco no terceiro bloco para falar de um outro tema e encerrar esse nosso bate-papo. Obrigado.